Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a nossa igreja nos apresenta para esta terça-feira da segunda semana da Páscoa. O texto de hoje se encontra lá em João, capítulo 3, versículos de 7 a 15, que nos diz assim: Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: Vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: Como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: Tu és mestre em Israel, mas não sabes estas coisas? Em verdade vos digo: nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Amados irmãos e irmãs, já comentei até o versículo 8 na segunda-feira, então hoje eu vou me deter do versículo 9 em diante. Diante desse diálogo que nós já vimos começando, como eu disse, lá na segunda-feira, Nicodemos então pergunta: Jesus, como é que isso pode acontecer? Isso porque Jesus disse a Nicodemos que ele tinha que nascer de novo. Nicodemos achou que devia voltar para o útero da mãe e Jesus foi corrigir que não era assim. Então ele perguntou como é que isso pode acontecer. Jesus disse: Tu és mestre em Israel, Por quê? Nicodemos era líder dos judeus, ou seja, era alguém estudioso, alguém que entendia, E ele questiona de modo irônico: Você não sabe como é que funciona isso aqui? E aí Jesus, de modo muito enfático, no versículo 11, diz: em verdade te digo. Nós falamos daquilo que sabemos. Olha que interessante, Jesus fala no plural. Alguns estudiosos pontuam que isso se deve ao fato de que, como o Evangelho de João foi o último a ser escrito, isso já é uma clara evidência da comunidade cristã que está dizendo: nós cristãos, nós que seguimos o Cristo, nós falamos daquilo que a gente sabe e damos testemunho daquilo que nós vimos, ou seja, os judeus estavam questionando a comunidade cristã, que muita coisa era invenção da cabeça deles, e eles vão dizer: olha, não é bem assim não. O que nós falamos é aquilo que sabemos, e a gente testemunha aquilo que a gente viu, mas vocês, judeus, não aceitam o nosso testemunho. Olha que outra forma de enxergar o texto. Aí continuando, versículo 12, vamos pensar nesse ângulo, Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, ou seja, os cristãos dizendo, se a gente fala para vocês essas coisas, vocês não acreditam, imagina quando a gente for falar das coisas do céu. E aí é claro, é que faz todo sentido, Os cristãos vão mostrar para os judeus que Jesus é o Messias esperado, é aquele que veio da parte de Deus. Por isso que aparece o versículo 13. Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu, o Filho do Homem. Os cristãos usam a expressão Filho do Homem, que é usada lá em Daniel. No livro de Daniel é falado uma espécie de um filho do homem que ele tem características divinas. A ele vai se dar todo domínio, ele vai ter poder sobre todas as coisas. Então é interessante você perceber que é usado expressões que os judeus conheceriam. E aí é interessante depois o que vai aparecer no versículo 14. Mais uma vez, usamos uma expressão que todo judeu entenderia, que é um relato lá de Moisés, onde o povo começa a ser picado por cobras. E aí Moisés intercede, Deus então vai dar para eles uma serpente, onde quem olhasse para aquela serpente seria curado. E aí vai dizer assim, do mesmo modo como Moisés levantava aquela serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que os que nele crerem tenham a vida eterna. Ou seja, aqui é falado do Cristo levantado na cruz, que era escândalo para os judeus. Por isso que faz muito sentido essa leitura nesse aspecto, Já uma visão cronológica de quando o texto é escrito já muito tempo depois que Jesus morre e ressuscita. E aí, duas evidências que são importantes. É mostrar o Cristo, que ele também é Deus, e o Cristo crucificado. E aqui eu quero chamar a atenção para o versículo 15. Para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Amados irmãos e irmãs, a gente precisa estar cheio e alimentados da fé em Cristo. Mas não é em qualquer fé, Mas é em crer que Ele
é o Messias. Ele é aquele que durante tanto tempo os profetas anunciaram que viria. Ele é o Filho do homem que todo o poder seria dado a ele. Ele é o próprio Deus encarnado. Ele é aquele que retira o pecado das nossas vidas. Se a gente não entender isso da parte de Cristo e reduzir ele apenas a alguém que falava bonito ou alguém apenas que tem uma filosofia bonita, a gente está com a nossa fé completamente equivocada. Mas para ter essa fé, somente à luz do Espírito Santo. Então peçamos hoje e sempre que o Espírito Santo ilumine a nossa mente para que nós possamos entender que sim, o próprio Deus se encarnou, é Ele, o Cristo, e que um dia Ele virá também para nos levar para Jerusalém Celeste, o céu. Que Deus te abençoe, amada irmã e irmã, e eu te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais!